Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao quarto e último episódio do podcast Campo Inteligente, ao qual será abordado e discutido por mim, Edilene, Ana Clara, Erionaldo e Gabriel Cavalcante, alunos do 9º período de Agronomia da UFRPE da Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Vamos conversar sobre um assunto muito atual e importante para o desenvolvimento do nosso país, que é a inteligência artificial e o planejamento estratégico para uma empresa rural. Pois a inteligência artificial ela está transformando diversos setores na economia, e principalmente a questão do agronegócio, que não é uma exceção nessa categoria da inteligência artificial. Empresas rurais têm encontrado na tecnologia ferramentas poderosas para enfrentar esses desafios e aproveitar novas oportunidades em um mercado cada vez mais dinâmico. E a inteligência artificial pode ser aplicada tanto no planejamento estratégico, quanto na sustentabilidade, na gestão e em outras áreas cruciais para esse setor rural. Exploramos os benefícios, desafios, o impacto dessa tecnologia na produtividade agrícola, na tomada de decisões, na competitividade. Além disso, discutimos como a inteligência artificial contribui para as práticas mais sustentáveis e otimizadas, garantindo assim um futuro mais promissor para o nosso agronegócio. Por isso que é um tema tão importante e tão atual no nosso país. Vamos agora dar início a uma roda de conversa onde vamos debater esse assunto tão importante. Para a gente dar início a esse bloco, vamos falar um pouco sobre a análise de mercado com a inteligência artificial. E eu gostaria de perguntar ao Gabriel como a inteligência artificial pode ajudar na análise de mercado para empresas rurais, principalmente nos dias de hoje. Olha, Helena, é um grande prazer participar dessa roda de conversa. E em relação à análise de mercado, a inteligência artificial ela tem uma grande capacidade de analisar grandes volumes de dados sobre diversos fatores, como oferta, demanda, preços e tendências de mercado, isso tudo em tempo real. Então, isso é um grande avanço, tá certo? Nesse planejamento, nessa análise, nos permitindo, por exemplo, identificar oportunidades de venda, entender o comportamento dos consumidores, prever flutuações nos preços dos produtos agrícolas, uma vez que são produtos que variam bastante, né? Isso nos ajuda a planejar estrategicamente e maneiras, né, de comercialização mais eficientes. Mas e aí, Gabriel, você poderia me explicar melhor as ferramentas de inteligência artificial que podem ser utilizadas para identificar essas tendências de mercado no setor rural? Então, Ana Clara, muito boa sua pergunta. E entrando especificamente nessas ferramentas, algoritmos como de machine learning, né, que é o famoso aprendizado de máquina, que está muito em alta neste momento, e sistemas de análise preditiva, como também plataformas de Big Data, podem ser usadas para identificar padrões de consumo, prever sazonalidades e mapear a concorrência, tá? Esse pacote de tecnologias ajuda os produtores a antecipar mudanças no mercado e ajustar suas estratégias de venda para direcionar melhor o escoamento da sua produção. Nossa, que bacana, Gabriel. Nisso também nós já podemos utilizar a inteligência artificial para produtos e insumos regionais. Então, eu gostaria de saber de Erionaldo o que ele tem a dizer sobre como a inteligência artificial pode ajudar na análise de mercado de produtos e insumos regionais. Então, Ana Clara, a inteligência artificial ela pode mapear a demanda por produtos e insumos específicos e em determinadas regiões. Analisando dados históricos, pode também analisar o comportamento de consumidores locais e tendências de compra. Além disso, ela também pode identificar os insumos mais procurados pelos produtores locais das regiões e os produtores com maior potencial de valorização. O mercado local e externo também pode ser visto e todos os outros mercados por esses insumos. Então, assim, aí pode fazer uma gama de impossibilidades ou de possibilidades que a gente nem espera. Leonardo, muito interessante essa parte que você falou para a gente sobre essa questão da análise de mercado, que a inteligência artificial pode auxiliar o produtor, né? Nessa questão dos produtos e insumos regionais. Mas, assim, entrando mais especificamente no cerne da questão,
eu queria saber de você, como a inteligência artificial pode otimizar a distribuição desses insumos regionais para essas empresas rurais? Muito interessante. Essas perguntas são muito bem colocadas, sabendo que a inteligência artificial é uma evolução e nós estamos cada vez mais evoluindo. Então, com base nas informações que ele dá, ela pode, viu, Gabriel? Respondendo sua pergunta, ela pode, com base na análise de dados, geográfico e logístico, sugere rotas de transporte mais eficientes, identifica os locais com maior demanda. Isso ajuda a reduzir custos de transporte, minimiza desperdícios e garante que os insumos cheguem aos produtores no momento certo, aumentando a competitividade regional. Também, o que pode acontecer, ela aumenta a eficiência e também aumenta a comercialização desses produtos, melhorando assim o potencial do agricultor e também fazendo com que ele tenha maior lucro. Nossa, Leonardo, muito interessante o seu ponto de vista. E o que a gente está vendo nesse bate-papo é que, assim, questões específicas, questões assim que trariam uma certa dificuldade ao produtor rural de desenvolver, não é? Como é o planejamento e essa distribuição de insumos, a inteligência artificial tem uma capacidade muito grande, né, de desenvolver essas pequenas atividades, né, e auxiliar o produtor. E dando sequência nessa nossa roda de conversa, já vislumbrando assim uma ideia de como o produtor pode se planejar melhor, e falando, né, da definição de objetivos e metas, nesse sentido, eu quero perguntar a Edilene de como ela acha que a inteligência artificial pode ser utilizada para a definição de objetivos e metas para uma empresa rural que está buscando se desenvolver. Então, Gabriel, o planejamento rural é algo fundamental para obter sucesso na produção. E a inteligência artificial, ela pode contribuir justamente nessa questão de definição de objetivos e metas, através de análise de dados, ou seja, dados históricos, climáticos e de mercado para ajudar na definição de objetivos realistas e alinhados com a capacidade da empresa, para que assim ela não tenha percas por eventualidades climáticas, um exemplo, né? E aí ela pode prever a produtividade esperada para uma safra ou indicar metas de redução de custos com base em padrões anteriores, tendo assim uma maior lucratividade nessa questão, entendeu? E assim a empresa ela consegue estabelecer objetivos claros e mensuráveis, embasados em dados concretos, ou seja, vai ter menos chance de perca. Edilene, dentro de objetivos e metas, essa é uma temática bem interessante, porque metas, todo mundo precisa de metas e nós vivemos, as empresas principalmente, vivem a busca de alcançar e galgar novas metas. Dentro dessa temática, eu queria que você me dissesse, se você tiver alguma coisa a dizer sobre quais são os benefícios de usar a inteligência artificial no acompanhamento das metas estabelecidas. Então, Erionaldo, são vários benefícios, como por exemplo, a inteligência artificial, ela monitora o progresso em tempo real, ela fornece relatórios, insights sobre o desempenho da empresa em relação às metas, ou seja, vai mostrar o que a empresa está lucrando ou perdendo em determinado tempo. Ela também identifica desvios rapidamente, permitindo ajustes estratégicos para que a empresa possa desenvolver cada vez mais. E além disso, Erionaldo, a tecnologia ela sugere melhorias ou adaptações, como mudanças no manejo agrícola, ou seja, onde é que eu estou errando, onde é que preciso melhorar, né? Mas nessa questão assim. Ou também estratégias de mercado, saber quando se tem um preço melhor, quando o preço está menor, aonde é que eu devo ajustar a minha produção para ali se ter um melhor preço e assim se ter uma maior lucratividade. E também ela garante que os objetivos sejam alcançados, ou seja, além de todas essas metas que ela vai estabelecer,
O importante é o quê? Alcançar o objetivo. E a inteligência artificial, ela está aí justamente para isso, para fornecer a essas empresas um melhor desempenho. Muito bem, Edilene, muito pertinente essa questão do acompanhamento das metas, né? Então, a gente está vendo que a inteligência artificial ela, pode auxiliar nesse sentido também. Só que há um outro ponto também muito importante, que depois das metas, não é, estabelecidas e acompanhadas, é o momento de se formular estratégias, não é? E interessante também que a inteligência artificial ela pode contribuir para a formulação de estratégias em uma empresa rural, tá? De que forma ela pode fazer isso? Então é o seguinte, a inteligência artificial ela consegue analisar grandes volumes de dados, como por exemplo tendências de mercado, condições climáticas, comportamento do consumidor, tá certo, em relação a produtos, custos operacionais, tá, que a empresa rural, a propriedade tem ali, né, com a sua produção e os diversas questões dessa cadeia produtiva específica lá, né? E ela pode auxiliar também na criação de estratégias personalizadas, que é justamente isso, trazer esses dados específicos dessa empresa rural, tá? De forma que essa inteligência artificial vai trazer essa estratégia personalizada. Um exemplo disso é que a inteligência artificial ela pode sugerir, por exemplo, quais culturas que são mais rentáveis em determinada época do ano, recomendar práticas agrícolas mais eficientes para essas culturas em específico, não é? E com isso a empresa ou a propriedade rural consegue ter uma maior eficiência nessa tomada de decisão, porque essa tomada de decisão agora vai ser baseada em evidências, tá certo? Em dados concretos, porque em primeiro momento se tinha uma base de dados, mas que não se conseguia entender muito bem, mas agora, depois de passar por um processamento, tá, por essa inteligência artificial, ela vai trazer informações concretas que vão auxiliar nisso, aumentando a chance de sucesso no empreendimento rural. Perfeito, Gabriel, sua colocação. Muito pertinente. E falando nisso, aí vem aquela questão, né? Mas aí, quais são os tipos de estratégias que podem ser formuladas com o auxílio da inteligência artificial no setor rural para que a gente possa ter um melhor desenvolvimento? Essa questão, ela é muito abrangente no nosso meio rural. E aí eu gostaria de perguntar à Ana Clara, né, se ela poderia nos esclarecer mais sobre essa temática. Bom, Edilene, com o uso da inteligência artificial é possível formular vários tipos de estratégias. Por exemplo, a produção. A gente otimiza o plantio, a colheita e o uso de recursos com base nas previsões climáticas e também na análise do solo. Tem também o mercado, planejando a venda dos produtos, que é no momento certo, baseada em tendências de preço e também na demanda. A logística, identificando rotas mais eficientes para distribuição e reduzir custos de transporte. E também a sustentabilidade, implementando práticas agrícolas que minimizem esses impactos ambientais e melhorem a gestão desses resíduos. Que interessante, Ana Clara, muito importante, viu? Muito importante mesmo. E aí, Ana Clara, eu gostaria que você me explicasse melhor sobre a implementação e a avaliação, né, de uma empresa rural e como a inteligência artificial ela pode ser usada nessa implementação de estratégias em uma empresa rural para que assim tenha-se um melhor desenvolvimento. A inteligência artificial, ela também analisa o desempenho dessas estratégias por meio de métricas bem definidas, como, por exemplo, a produtividade, os custos e o retorno financeiro. Através de relatórios em tempo real, ela identifica rapidamente esses desvios ou uma área de baixa performance, o que permite um ajuste imediato. Além disso, a tecnologia ela também oferece insights sobre o que funcionou ou não, ajudando na formulação de estratégias futuras também mais eficazes. Bom, Edilene, a inteligência artificial ela facilita a implementação, fornecendo ferramentas que automatizam processos,
como, por exemplo, sistemas de monitoramento em tempo real, drones para aplicação de insumos e também softwares de gestão agrícola. Além disso, ela também integra aplicações de diferentes áreas, como a logística, produção, vendas. Isso tudo garante todos os passos, o planejamento, todo o processo, que eles sejam executados da melhor forma possível e eficiente. A inteligência artificial ela também ajuda no planejamento e na análise de dados. Por exemplo, a análise de solo e clima. Ela pode processar dados através de sensores e satélites e isso analisa as condições do solo e também prevê o clima. Isso ajuda a determinar as culturas mais adequadas para aquela determinada região. Também o planejamento de safra, onde os sistemas baseados na inteligência artificial, eles analisam esses dados históricos e identificam os melhores períodos para o plantio e também para a colheita. Ela também pode ajudar na automação de processos, como, por exemplo, máquinas inteligentes, que ela pode ser integrada a equipamentos agrícolas, como, por exemplo, tratores autônomos, colheitadoras inteligentes, também no uso de drones e sensores, que eles são usados para o monitoramento em tempo real, de uma praga, de uma doença, da irrigação e também do desenvolvimento dessa planta. Também na gestão de recursos, como a irrigação inteligente, que ela pode calcular a quantidade ideal de água que vai ser utilizada. Isso evita desperdícios. Também o uso eficiente de fertilizantes e defensivos, que esses algoritmos eles ajudam a identificar as necessidades exatas que as plantas necessitam. A estratégia de mercado também, através da análise de preços e tendências do sistema de inteligência artificial, ela também pode prever essas flutuações de preço e ajuda no planejamento dessa venda desse produto. Também o modelo de negócio, ela analisa esses custos, a logística e a viabilidade financeira também dessa empresa rural. Ela também ajuda na sustentabilidade e no impacto ambiental. Por exemplo, as métricas de sustentabilidade. Ela pode avaliar o impacto ambiental dessas práticas agrícolas, no uso da água, na emissão de carbono, também na gestão de resíduos, que elas otimizam a gestão de resíduos e também dos subprodutos. A gestão de risco, como eu falei anteriormente, a previsão de riscos climáticos, que ela ajuda nos prever padrões climáticos, prever eventos externos, como, por exemplo, secas, tempestades, e também a identificação de pragas e doenças, que através de imagens capturadas por drones, elas podem diagnosticar problemas antes que esses problemas se tornem grandes. Aí, dentre esses benefícios da inteligência artificial, a gente pode destacar a redução desses custos operacionais, o aumento da produtividade e da eficiência, a minimização dos riscos, como eu expliquei anteriormente, vai minimizar esses riscos, porque ela prevê uma série de acontecimentos, a maior sustentabilidade ambiental também, e, consequentemente, isso vai promover uma melhor tomada de decisão, com base em todos esses dados. Muito bem, Ana Clara. E dando sequência, né, essa nossa explanação sobre a inteligência artificial, a gente tem também, é necessário que a gente discuta aqui, que a inteligência artificial ela pode nos ajudar na gestão dos recursos agrícolas, tá, na nossa empresa rural. Então, a gente já viu que, já foi discutido aqui, que a IA oferece um enorme potencial para otimização de diversas situações, tá, dentro de uma empresa rural. E a gente pode dizer que entre essas situações estão como a gestão dos recursos, né? Água, solo, insumos, tá? Quando a gente fala em água, a gente pensa, remontando também a ideia de uma agricultura de precisão, essa questão de uma irrigação inteligente, vamos dizer assim, com diversos sistemas interligados, né? Sensores de umidade, tá? Uma ideia de você monitorar em tempo real essa umidade do solo e aplicar na planta somente o necessário, tá? Sem essa
sem ter um desperdício de água, sem um excesso hídrico, apenas suprir essa necessidade hídrica da planta. E a inteligência artificial ela pode estar interligando esses sistemas, tá certo? Na questão de insumos agrícolas também, na ideia da agricultura de precisão, em aplicar agroquímicos e fertilizantes apenas na quantidade necessária, tá, para sanar o problema, resolver a necessidade hídrica da planta, tá certo? Então, isso é muito importante. E há outras ferramentas também, que é, por exemplo, o uso de drones, os VANTs. Então, esse VANT ele vai lá, sobrevoa sobre a área, coleta imagens e, com base nessas imagens, a gente pode extrair informações importantes para o bom andamento da produção da determinada cultura que a gente está monitorando. Então, através dessas imagens, a gente pode fazer estimativa de produtividade, aferir o desenvolvimento das plantas, extração de índice de vegetação, a gente observar, entender ali se em algum local uma mancha ali, não é, dentro da área, as plantas estão sofrendo algum estresse, tá certo? Pode ser hídrico. E a inteligência artificial entra onde? Ela entra justamente na questão desse processamento dessas informações, onde, por exemplo, com algoritmos de machine learning, a gente pode alimentar eles, tá, com uma base de dados, e eles vão nos fornecer modelos preditivos e prescritivos que vão nos dar diversas informações, como, por exemplo, de índice de área foliar, de massa seca, massa fresca, tá, questões de produtividade. Há outros sistemas também com inteligência artificial que são capazes de identificar pragas e doenças, tá? Então são diversas questões onde a inteligência artificial pode estar trabalhando, né, nos ajudando nessa questão da gestão. E a gente pode concluir que essas tecnologias são capazes de nos auxiliar a aumentar a produtividade em nossos cultivos e também na questão da sustentabilidade, pegando essa questão de uso mais eficiente dos recursos. Então, de fato, isso é muito importante, principalmente nesse contexto que a gente vive hoje, né, de intensas mudanças climáticas e, em paralelo, a crescente demanda por alimentos. Então, essas ferramentas que vêm nos ajudar para que a gente cresça a um padrão maior e melhor de sustentabilidade são muito importantes, são realmente bem-vindas, tá? E isso passa muito pela gestão dos insumos agrícolas, desses recursos agrícolas, porque quando a gente conseguir ser mais eficiente nessa gestão, a gente vai estar crescendo em sustentabilidade com certeza, tá certo? E nesse momento eu quero passar a palavra para a Edilene para ela concluir esse nosso bate-papo. Então é isso, pessoal. Ao longo desse podcast, né, junto com os colegas, a gente pôde conversar e discutirmos, né, a importância da inteligência artificial no planejamento rural. E juntos chegamos à conclusão que a inteligência artificial, na verdade, ela veio como um divisor de águas para o nosso agronegócio, proporcionando soluções inovadoras, né, que visam otimizar os processos e, ao mesmo tempo, vai reduzir os custos, só que, consequentemente, ela também vai aumentar a competitividade das empresas rurais, pois, apesar dos desafios associados à implementação, né, como altos custos iniciais, porque nem todas as empresas vai ter esse recurso financeiro para esse início. E também tem a necessidade de capacitação dos funcionários, né, das pessoas que trabalham nessas empresas, para aderir a essa nova tecnologia, mas que os benefícios eles superam amplamente essas barreiras. Por quê? Porque a inteligência artificial, na verdade, ela não apenas melhora a eficiência operacional daquela empresa,
como também ela veio para contribuir para práticas agrícolas mais responsáveis e ambientalmente conscientes, né? Atendendo assim às crescentes demandas por sustentabilidade, que é um ponto fundamental, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. A questão da sustentabilidade cada vez mais está presente. E para essas empresas rurais que desejam se destacar em um mercado cada vez mais competitivo, a adoção dessa nova tecnologia, que é a inteligência artificial, ela deixa de ser uma vantagem opcional e se torna, na verdade, uma necessidade estratégica, porque com o planejamento adequado e parcerias especializadas, a integração dessas tecnologias baseadas em inteligência artificial, ela veio para garantir às empresas um maior sucesso, mais resiliência e, ao mesmo tempo, mais inovação. Mas, claro, que tudo isso a longo prazo, né? Então, com isso, a gente finaliza aqui o nosso podcast. Quero agradecer aos colegas aqui, a Ana Clara, ao Gabriel Cavalcante, ao Erionaldo pela participação. E quero agradecer também aos queridos ouvintes. Muito obrigada